A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Sua Palavra. Estamos aqui em mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição de número 4, que tem por tema o Ministério Avivado de Jesus. Tá? Lembrando que a nossa revista é a revista de adultos, é o primeiro trimestre do ano de 2023. Nós iremos abordar aqui, falar sobre o Ministério de Jesus Cristo. Nós temos o texto áureo, como é de costume, em todas as nossas revistas da Escola Dominical, sejam elas de professor, que é mestre, ou alunos. O texto áureo diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, versículo de número 14. Verdade prática nos diz assim: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo de Deus. Como nós sabemos, nós iremos falar a respeito do ministério de Jesus, que foi um ministério maravilhoso, um ministério que deu grande ênfase para a salvação, a restauração, o perdão e para religar o homem com Deus. Como nós sabemos, Jesus ele veio para resgatar a humanidade que estava perdida, como diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou afastados estão da glória e da presença de Deus. Mas Jesus veio para religar o elo quebrado, tá? Aquilo que foi quebrado lá no Éden, Jesus veio para consertar no período do Novo Testamento. E falar do ministério de Jesus é falar do ministério muito próspero, glorioso, poderoso, tanto em palavras como em sinais e maravilhas. E eu te convido a ficar comigo neste vídeo para nós aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Esta lição ela tem 3 objetivos. O primeiro, apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Este é um dos nossos objetivos. O segundo, explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo. Nosso segundo objetivo. O terceiro objetivo, conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito. Pois bem, a nossa introdução ela vai fazer uma breve abordagem do início do ministério de Jesus. Tá? Apresentando aqui o meigo nazareno e dando ênfase à grande proporção que o ministério de Jesus alcançou em curto período de tempo. Haja vista que o texto sagrado nos diz que a fama de Jesus correu por todas as terras, cidades, aldeias, circunvizinhas e regiões daquela época. Além de que vai dar um destaque para a maneira com que a mensagem do Evangelho, a palavra que Jesus ministrava, ela vai ser caracterizada como uma mensagem diferente da dos escribas e fariseus. Mateus capítulo 15, Jesus ali faz uma abordagem e ali nós temos alguns princípios que falam da autoridade de Jesus. E esta autoridade está na palavra, pois a palavra que Jesus ministrava era uma palavra com autoridade, com poder. Então, era um ensino diferente do da época. Um ensino teórico, mas muito mais prático. Tá? Além disso, nós temos 3 pontos essenciais a serem abordados nesta lição, os quais nós discorreremos ao longo deste vídeo. O primeiro, Jesus e a pessoa do Espírito Santo, e temos os subtópicos que serão abordados.
E nós temos também o segundo tópico, Jesus e a oração em seu ministério. E o terceiro, uma vida na unção do Espírito. Pois bem, Jesus é a pessoa do Espírito Santo. Como nós sabemos, a pneumagiologia, que é o estudo, ou o ensino, ou a doutrina a respeito da pessoa bendita do Espírito Santo. Como nós sabemos, ele é uma pessoa, e como pessoa, como ser, ele possui intelecto, ele possui características, e ele estava de forma atuante no ministério de Jesus. Primeiro, no nascimento. Em Lucas capítulo 1, capítulo 1, a partir do versículo 33, quando o anjo se manifesta para Maria, que Maria tem aquela visão gloriosa, o anjo diz para Maria, no caso aqui o anjo Gabriel, ele diz assim, olha, ela pergunta para ele, como se fará isso? E o anjo responde e diz, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O que isso significa? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a origem de Cristo é divina, que ele nasceu na porta que ele deveria nascer e vir ao mundo, que era no ventre de uma mulher e de uma virgem, e que esta mensagem que ela recebeu foi uma resposta ao seu questionamento. Então, o Espírito Santo estava atuando desde a Gênesis, a origem, tá? O início da vida de Cristo. Segundo, que é o que a lição vai apontar aqui, no batismo. Em Mateus capítulo 3, quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, porque João, como nós vimos no vídeo anterior, sobre a lição de número 3, eu falei aqui que João Batista, ele caracterizou-se, notabilizou-se por trazer uma mensagem de arrependimento, de confissão de pecados, fazendo parte deste início de avivamento e até do ministério de João Batista. Ele, como se notabilizou, ele era a voz do que clamava no deserto, que veio para preparar, endireitar, aplanar os caminhos do Senhor. E lá no Rio Jordão, ele vai batizar Jesus. Ele vê Jesus chegando, cumpre aquilo que tem que ser cumprido, conforme a palavra, batiza Jesus, e quando ele batiza, os céus se abrem. Dos céus, as pessoas ouviram o som de um trovão, mas era a voz do Pai. O Filho na terra e o Espírito descendo em forma corpórea de pomba. E desceu sobre Jesus, o Espírito Santo. É tão tal que Jesus disse isso em Lucas capítulo 4, versículo 18. Ele diz assim, o Espírito do Senhor me ungiu, me separou. Ele foi separado para fazer uma obra específica em prol da humanidade, das nossas vidas. Tá? Terceiro, na tentação. Tá? A pessoa do Espírito Santo estava no nascimento de Jesus, no batismo de Jesus e na tentação de Jesus. Pois o texto vai dizer, em Mateus capítulo 4, que pela virtude do Espírito Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tá? Então o Espírito Santo conduziu Jesus para ser ali tentado, provado, mas venceu aquela tentação pelo poder da palavra de Deus, quando o tentador o acusou ou tentou de alguma maneira usar os textos sacros e santos de forma descontextualizada para apanhar Jesus em alguma falha. Jesus o venceu. O Espírito Santo estava na tentação, viu?
a cada ataque que Satanás emitia, enviava até Jesus, Jesus dizia para ele: está escrito. Assim fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo de Deus, o resultado das suas provações talvez não seria satisfatório. Tá? Então, a presença do Espírito Santo, ela é importante. Como o Espírito Santo esteve no nascimento, no batismo, na tentação de Jesus, no ministério de Jesus, no próprio ministério de Cristo. Com 30 anos, Jesus inicia seu ministério, como eu já disse aqui, Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesus diz assim: o Espírito do Senhor Jeová me ungiu, me separou para dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, quebrar os cativeiros dos oprimidos e anunciar o aceitável do Senhor. Então Jesus foi separado pelo Espírito para uma obra específica, e esta obra tinha um alvo. Primeira nação de Israel, e nós, Igreja do Senhor, e todos aqueles que conhecerão e ouvirão esta mensagem através deste grande avivamento que irá acontecer, irá emergir de fato de direito da Igreja do Senhor Jesus. Então, o segundo tópico tem aqui o tema Jesus e a oração em seu ministério. Primeiro, o valor da oração. É verdade, e é uma verdade profunda. Nós precisamos orar. Isso me faz lembrar de alguns heróis da fé. Um deles que eu vou citar aqui, Jerônimo de Savonarola. Homem de Deus, por volta de 1458, que se entregou à oração, que se entregou ao jejum. E a história que está escrita no livro Heróis da Fé nos diz que quando Jerônimo pregava nas catedrais de Florença, os pecadores, os homens, se arrependiam, porque a mensagem de Savonarola não era uma mensagem light, não. Era uma mensagem que conclamava o homem para o arrependimento e confissão dos seus pecados e entrega de forma total para o Senhor Jesus. A história diz que Lourenço Médici, o Papa da época, não suportava a presença nem os sermões de Savonarola. Então ele trama algo e convida um certo pregador, um certo frei, que começa a pregar para tentar contestar a mensagem de arrependimento, de confissão, para que as pessoas pudessem se converter e voltar-se a Deus. E ao fazer isso, Jerônimo Savonarola foi usado por Deus para dizer que naquele mesmo ano o Papa iria morrer. E assim o fez. Aquele homem de Deus, Deus o usava, a palavra na boca dele, a palavra de Deus era a verdade, porque ele se entregou de fato e direito à oração. E de tantos outros homens, como por exemplo, homens como o próprio Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo, os apóstolos, pois em Atos capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2, vai relatar que a igreja estava orando constantemente, buscando a presença do Senhor Jesus. Paulo gostava muito de buscar lugares reservados para orar, e tantos outros homens de Deus. Então devemos dar importância à oração. Como diz em Tiago capítulo 5, versículos número 7 e 8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Precisamos buscar a presença de Deus. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo de número 10. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É preciso buscar a Deus em oração.
Segundo ponto, uma vida de oração. É uma vida, não é um período de oração, não é um dia de oração, não é um mês de oração. É uma vida de oração. E nós podemos perceber que nos evangelhos, por diversas vezes no ministério de Jesus, Jesus se retirava para lugares reservados para buscar a Deus em oração. Porque é a oração que vai nos prevenir de determinadas coisas e vai nos dar condições espirituais para batalharmos as pelejas, as guerras espirituais que iremos enfrentar contra o opositor e termos vitória da parte de Deus. Além de que a oração, ela traz consigo um relacionamento com o Pai, relacionamento vertical, onde nós estaremos falando com Deus e Deus estará recebendo a nossa oração, como no início do Pai Nosso que estás no céu. Oração pela busca da presença de Deus. Segundo, é na oração que vamos manter uma comunhão com Deus. Tudo vai se tornar comum para nós, da parte do Senhor no nosso relacionamento com Ele, que é um relacionamento de intimidade. É na oração que Deus revela os seus mistérios para nós e nos orienta o que devemos fazer e como devemos proceder ou agir para que as pessoas vejam que a igreja de Cristo é uma igreja genuína. Tá? O terceiro tópico, uma vida na unção do Espírito. Nós sabemos que com unção nos referimos a uma vida de serviços sob a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. É uma vida em que a ação do Espírito Santo tem que ser constante, diariamente, como diz na palavra do Senhor. Não há uma separação. Eu vou ser cristão hoje, amanhã não vou. Não. Todos os dias nós precisamos experimentar da parte do Senhor experiências que serão produzidas através da sua palavra para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento emocional e para o nosso crescimento intelectual. Uma vida na unção do Espírito, na capacitação do Espírito. A unção do Espírito na vida do obreiro. Primeiro ponto. Segundo ponto, a unção do Espírito na vida do crente. Na vida do obreiro. Obreiros são aqueles que são separados por Deus, capacitados para o exercício do ministério que foi nos facultado por Cristo. Por exemplo, hoje eu sou um evangelista. Então Deus me deu essa graça de estar atuando na obra, para fazer serviços concernentes à obra de Deus. Porque a unção, a capacitação, ela está sobre nossas vidas como obreiros do Senhor, para servirmos o rebanho de Cristo, servirmos ao reino de Deus, segundo os princípios de Cristo. Porque Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, Mateus 11, 28. Então, nós temos que aprender e fazer como Ele nos ensinou. Tá? Então, em nome de Jesus, eu espero que Deus continue te abençoando, te dando graça, conhecimento, lembrando que são 2 remos para essa canoa, esse barco andar, trafegar em águas profundas. O remo do conhecimento e o remo da graça. Precisamos dos dois. Precisamos da graça de Deus em nossas vidas, porque a graça traz a doçura na pregação. Mas precisamos do conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus traz estrutura para a nossa pregação. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá? Se você que é inscrito no nosso canal, não esqueça de deixar aquele joinha, compartilhar nossos vídeos, comentar,
Você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Nós vamos encerrar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. A lição 4. Nós vamos encerrar orando, porque é importante orar. Nós acabamos de aprender que precisamos valorizar a oração e termos uma vida de oração. E antes de orar, vou citar aqui um texto para você, que está lá em Tiago, capítulo de número 5, a partir do versículo 17. A palavra do Senhor nos diz assim: Elias, sendo homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele orou ao Senhor, e por 3 anos e 6 meses não houve chuva sobre a terra. Então nós vamos orar, porque Deus responderá às nossas orações. Eu não sei como é que está a sua vida, do que é que você está precisando, que momento você está vivendo, quais as dificuldades que você está enfrentando. Eu não sei, mas eu sei que o meu Deus, o nosso Deus, Ele tem a resposta para a sua vida. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, querido Pai, eu quero aqui abençoar esta pessoa que estará assistindo esse vídeo, ouvindo esta palavra. Que Teu Espírito Santo conforte, console e que o Senhor Jesus faça um milagre na vida dela. Repreende todo mal, toda enfermidade, toda palavra contrária, toda seta do maligno, todo projeto, Pai, que desfavorece o crescimento do Teu filho e da Tua filha, caia por terra em nome de Jesus. Nós abençoamos a sua vida, abençoamos a sua família, abençoamos seus negócios, sua empresa, em nome de Jesus. Amém.